tenho nessa noite é de, ao compartilhar o texto com os irmãos da Palavra de Deus, que esse texto abençoe-nos. E como isso não depende de nenhum de nós, é do poder de Cristo, do poder do Espírito sobre as nossas vidas, nós vamos agora orar, pedir ao Senhor que nos abra os corações, nos abra o entendimento, coloque o seu Espírito a falar, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos ao Senhor, porque reconhecemos que a virtude está no Senhor, que o Senhor nos escolheu, Deus eterno, pelo teu amor, e nós somos muito gratos por isso. E nós te suplicamos, Deus eterno, que o teu Espírito, que habita em nós, que opera no mundo, atue a partir da tua palavra, operando e transformando, nos ensinando, nos orientando em relação ao viver segundo o que o Senhor tem para nós. Que não seja a minha reflexão, Pai, mas que seja a tua reflexão dividida pelo teu Espírito para com todos nós, inclusive para com os que estão participando dos cultos, desse culto em suas casas através da internet. Nós agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. O mundo vive um momento muito estranho. Um momento marcado por um aumento massivo de conflitos. Parece que uma das características que se tornou comum na vida cotidiana é a presença dos conflitos. Não somente esses conflitos que a gente vê de classes, de disputas políticas, mas eu me refiro a uma forma de conflito mais próxima à vida de todas as pessoas. Um conflito íntimo do homem consigo mesmo, conflito no seio da família, conflito no seio da sociedade e o conflito no seio da igreja. Parece que há um estado de conflito. Parece que há um estado de falta de paz, de falta de entendimento, de disputas infrutíferas. Porém, esse algo que se tornou presente no cotidiano, no ambiente de trabalho, no ambiente de família, no íntimo das pessoas, talvez até levando algumas a atentarem contra as suas próprias vidas, não é algo desejável, é algo ruim. O conflito intrinsecamente é algo ruim, não é algo bom. O embate, a discussão, o entendimento, a busca de uma solução a partir da sugestão de diversas pessoas é positivo, mas o conflito intrinsecamente é ruim, ele não traz paz, ele não traz felicidade, ele mina as famílias. Eu trabalhei durante muitos anos no centro do Rio, e ao atravessar as barcas vindo para Niterói, especialmente às sextas-feiras, era uma multidão de pessoas adultas, provavelmente a maioria delas casada, sentado tomando cerveja num toquinho de madeira no meio da rua. Esse lar não deve estar trazendo alegria e felicidade para essas pessoas. Parece que o lar se tornou um centro de conflito, de modo tal que se multiplicam as separações, se multiplicam os problemas entre pais, entre filhos, entre marido, esposa, e de um modo muito intenso. Isto, irmãos, não é normal. Vamos estabelecer isso. Isso não é normal. Isso não é bom. Isso não é bom, isso é ruim. Eu entendo que a palavra de Deus nos dá caminhos para a solução, para a vida mais harmoniosa, para uma mudança nesse status, nessa forma de ser individual, familiar e coletivamente em sociedade. Eu acredito que é possível, sim, e é necessário solucionar de modo abrangente e o mais rápido possível essas situações. Para que isto ocorra, porém, é necessário uma mudança na forma de ver, pensar e agir, de modo tal que essa mudança seja uma marca na individualidade de cada um e que seja uma marca, por consequente, na sociedade como um todo. Esta não é uma tarefa simples, porém uma tarefa possível. Eu gostaria de analisar essa noite com os irmãos um episódio bíblico do Velho Testamento, onde existia um conflito persistente, e onde um homem,
Um homem, um homem, com a visão correta, enxergando corretamente, pensando corretamente e agindo corretamente, solucionou um grande conflito em determinado momento da história do povo de Deus. Um homem foi instrumento de Deus dessa mudança. Nós podemos ser esse homem da atualidade, esta mulher da atualidade. Vamos analisar, irmãos, este episódio. Ele está em Reis, em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo de 8 a versículo 23. Ao versículo 23. 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 23. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Os irmãos acharam o texto? Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Vou reiniciar, tá bom? Todos acharam? Ok? E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Eram os planos dele. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enfiou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes, muitas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. É claro que o rei da Síria não queria fazer boa coisa com Eliseu, né? E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais de noite, sorrateiramente, cercaram, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Estava louco para matar as pessoas. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O problema era grave.
Era um problema que não era simples. O rei da Síria estava persistentemente buscando destruir a Israel. A solução não era o problema que estava enfrentando, o conflito em pauta era um conflito sério, era um conflito de nações. Era um conflito tamanho que ficava se tentando pegar um destruir o outro há algum tempo. E os planos do rei da Síria falhavam, porque Eliseu, avisado por Deus, mandava o rei não cair na armadilha síria. O rei ficou indignado, pegou seu exército, falou, vai lá, acha esse profeta para mim. Traz ele aqui que eu vou conversar com ele. Claro que as intenções dele não eram boas. O moço acorda de manhã cedinho, e quando de repente está lá fazendo a sua higiene pessoal, lavando o rosto, coisa semelhante, ele olha, ele vê, a cidade está cercada. O exército não é pequeno. E agora? Como resolver esse conflito que agora está à nossa porta, literalmente? Como tratar isso daqui? E aqui eu tenho o primeiro aspecto que me chama muita atenção em como essa solução foi encadeada. Estava o moço desesperado. Dá para imaginar que a cidade estivesse desesperada. Não era uma cidade com capacidade de resistência ao exército que estava ali. Não era uma grande cidade. Dá para imaginar que os moradores da cidade estivessem como o moço de Eliseu, apavorados. Como resolver esse problema que nos surgiu agora? Ele olhava para fora e via o quê, esse rapaz, junto com os demais moradores, provavelmente, da cidade? Eles viam o quê? Eles viam o quê? O que eles enxergavam? O exército. Amigo ou inimigo? Inimigo. Forte ou fraco? Forte. Encrenca na certa. Problema sem solução. Humanamente falando, já era. Não tem como resolver. Não há o que fazer. Ele se desespera. Corre. Acorda Eliseu. Eliseu, acorda. O que é que houve? Olha ali o que está acontecendo. E aqui tem a primeira marca fundamental para se ter uma vida mais pacífica, uma vida mais de paz, uma vida mais tranquila, resolvendo os conflitos que nos vêm e virão cotidianamente à vida, mas que podem ser tratados não como um conflito de retorno. Provavelmente, esse moço e esses moradores da cidade raciocinaram provavelmente da seguinte forma: nós não temos um exército suficiente. Se tivéssemos, nós íamos lá e, quebrava esse exército de volta. É o raciocínio humano. Eu preciso ter força para enfrentar a força que me vem contrária. O que Eliseu fez? Fez o quê? O que Eliseu fez? Antes da oração. Antes da oração. Ele viu. Ele só poderia dizer: Senhor, abre os olhos dele. Porque ele estava vendo o que o Senhor estava fazendo. E que o seu moço não via. E que o seu ajudante não conseguia enxergar. A primeira questão que nós temos aqui em pauta é o seguinte: há um poder operante neste mundo, que é o poder de Deus, que é o poder de Cristo, e as soluções das nossas vidas passam necessariamente por enxergarmos a atuação de Deus. Se a gente não enxerga a atuação de Deus, nós ficamos desesperados diante dos problemas que nos vêm.
nós perdemos as forças e dá vontade de ir para a cama e não se levantar mais. Dá vontade de desistir e sair da família. Dá vontade, e alguns fazem, de acabar com as suas próprias vidas. Dá vontade de ir lá e entrar em conflito com outro e, quem sabe, matar ou morrer, como estavam dispostos esse exército. Mas Eliseu enxergava o poder de Deus. É preciso, irmãos, ver este mundo com os olhos de Deus. É preciso olhar para a vida com o olhar de Deus. Não há solução de paz na vida quando você olha para a vida com o olhar humano, o olhar fraco, o olhar de problema, o olhar de sem solução, o olhar de retrucar e de replicar o mal com o mal. Mas há, sim, algo operando neste mundo, irmãos. Há algo profundo, há algo intenso. Há cavalos e carros de fogo a operar nesse mundo. Ou seja, há uma atuação que o olhar humano não consegue ver. Mas você quer ter paz, meu querido? Você quer ter paz, meu ouvinte? Esteja onde você estiver. Troque o olhar humano pelo olhar de Deus. Troque a percepção humana pela percepção do alto. Isto é ser santo. A Bíblia nos diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ser santo é olhar com os olhos de Deus. E foi isso que Eliseu fez. Eliseu, enquanto jovem, estava lá desesperado, não porque é jovem, viu? Não porque é jovem. Davi agiu vendo o poder de Deus e era um jovem fraquinho, pelo que se tem, quando comparado com os demais guerreiros. Os espias também. Caleb teve a visão correta. Os outros, a visão errada. Qual é a visão que te orienta na vida? É a visão de Eliseu? E ele disse: não temais. O que Eliseu falou? Ó, não temais. Não tema, meu querido. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Enxergue a ação de Deus. Busque ver o mundo, a tua vida, a tua família, a ti mesmo, a sociedade, com o olhar de Deus. Eliseu via com os olhos de Deus e enxergava o exército celestial que os protegia. Enquanto seu ajudante olhava e não via nada daquilo que estava de fato ocorrendo. Eliseu, com os olhos de Deus, enxergava tudo. Se tem algo que eu não consigo ver, eu sou o quê? Cego. Quem não enxerga com os olhos de Deus é cego. É cego para o que Deus está fazendo nesse mundo. Só enxerga o que a vista humana vê, o que a vista só vê a matéria. Não vê o além. E a Bíblia nos diz que o mundo foi feito daquilo que não é visível, daquilo que não se vê, que não se enxerga com os olhos. É preciso, irmãos, ver com os olhos de Deus para enxergar a solução para os conflitos da vida. Eliseu e aquela cidade toda, junto com seu ajudante, estavam diante de um conflito tremendo. Na perspectiva humana, com as suas vidas em risco. Mas Eliseu enxergou com os olhos de Deus. E quando você enxerga com os olhos de Deus, você vê soluções, você vê caminhos,
você vê o poder de Deus operando. E aí acontece o que ele falou para o moço dele: não temas. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E abriu os olhos do moço. Isso nos diz também que nós podemos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Que abra os nossos olhos para vermos o poder de Deus, para vermos a atuação de Deus. Se os nossos olhos não conseguem enxergar, nós podemos orar e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, para que possamos enxergar o que Ele está a nos mostrar. Aquele que não vê com os olhos de Deus é cego. Mas quem não pensa com o pensamento de Deus toma decisões erradas. O auxiliar do profeta pensava que havia um inimigo forte que não tinha como ser resistido. O povo de Dotã provavelmente compartilhava deste mesmo pensar desesperado dele. O exército dos sírios pensava que estavam prontos para a batalha e que com certeza destruiriam a cidade e levariam o profeta. Afinal, quem poderia se opor ao poder deles? O rei de Israel pensava em matar todo aquele exército, o qual estava nas suas mãos. Mas Eliseu pensava diferente. É preciso ver com os olhos de Deus e é preciso pensar com a mente de Cristo. É preciso pensar com a mente de Deus. A Bíblia diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Isso não é para enfeite, meus irmãos. Isso é para ser usado. Isso não é bem enfeite, meu ouvinte. Isso é para ser usado. Para que os conflitos sejam solucionados. Para que a vida se torne melhor. Para que haja paz. Volto a dizer, nós vivemos num mundo que está miseravelmente tomado pelos conflitos em todas as áreas e se trata isso como algo normal. Não é. Não é. É possível, sim, ao homem administrar a vida aplicando o conhecimento de Deus, as orientações e ter uma vida de paz. Há lugar pior para a presença de conflitos do que no lar? Não há lugar pior. Eu acho que o pior conflito que tem é o familiar. Eu não advogo na área de família, mas os colegas exerço advocacia. Os colegas que atuam na área falam que o negócio é feio. Porque os conflitos chegam a níveis impossíveis. E não há limites para a agressão mútua. É preciso olhar com os olhos de Deus para essas coisas, mas é preciso pensar com o pensamento de Deus. É curioso que quando Eliseu conduziu o exército para dentro de Samaria, o que foi que o rei de Israel, o rei de Samaria, queria fazer? Mata todos eles, deixa eu matar, dá até para ver a vontade dele, né? Como é que ele diz? Feri-los-ei, feri-los-ei. Mas ele repete duas vezes, o texto nos mostra duas vezes. Talvez a ênfase dele de querer acabar com todo mundo. Imagina só isso. O inimigo, o opositor, no meio do teu exército, para tu pegar e fazer o que tu quisesse com ele ali dentro. O opositor no seu campo próprio. Trouxe a guerra para o seu campo de batalha. Acaba com esse povo. Porém, Eliseu não somente via com os olhos de Deus, como também pensava com a mente de Deus. Pensando como Deus, Eliseu encontrou um jeito de levar espontaneamente todo aquele exército para o lugar onde eles não faziam ideia,
Eliseu guiou o exército para o centro da cidade de Samaria, na qual estava o centro do governo e poder dos inimigos. Ele fez isso, irmãos, pela força própria dele. Como é que Eliseu construiu essa solução? Como é que Eliseu construiu a solução para esse risco, para esse conflito que estavam vivendo naquele momento? Eliseu fez o quê? Eliseu fez o quê? Não estou ouvindo. Fez o quê? Orou. Porque Eliseu sabia que a oração podia, sim, a partir da oração, Deus operar a solução que era necessária para aquele momento específico. Eliseu orou. Isso nos mostra, irmãos, que nós temos que ter a mente de Cristo e temos que ter um agir submisso e contando com o poder de Deus ao nosso lado. Ele fez isso a partir do poder de Deus. Foi a oração que, atendida por Deus, fez com que aqueles inimigos fossem conduzidos ao centro do poder de Israel. Lá chegando, o profeta volta a orar e Deus restabelece a visão dos soldados inimigos. Vocês já imaginaram o susto que essas pessoas tomaram? O que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu me meti? Agora era a hora deles estarem imaginando, olha o pensamento deles, agora eu vou morrer. Agora já era. Agora não tem solução mais. Esse era o pensar humano. O pensar humano leva sempre ao conflito e à guerra. O pensar de Deus conduz a soluções humanamente inconcebíveis. Se você deseja, meu ouvinte, congregação, solucionar conflitos pessoais, familiares, sociais, adotem a visão de Deus e adotem o pensar de Deus. Não pensar do inimigo, não pensar do conflito, não pensar da guerra, não pensar do destruir, mas o pensar de Deus. Esse mundo carece demasiadamente de um pensar novo, de uma nova forma de enxergar e de uma nova forma de pensar. Esta forma nos foi dada. A única forma de tratar a epidemia de conflitos atualmente existentes é através da mudança na forma de ver e na forma de pensar adotada pelo homem. É preciso adotar uma nova forma de pensar para ter uma vida feliz, abençoada. O pensar do homem gera conflitos e destruição. O pensar de Deus gera paz e felicidade. Há uma exacerbação, uma exacerbada valorização das opiniões humanas no planeta todo. Parece que nós temos a solução para os problemas que se está vivendo. Não temos. Deus tem, nós não temos. Nós não temos. Deus possui a solução. Por isso é preciso abrir mão do meu pensar e adotar um pensar de Deus. É preciso agir como Deus age. Agir. Quem não age como Deus age, fracassa. Fracassa. Quem pensa de modo diverso, de modo humano, escolhe errado. Eliseu escolheu certo. Porque pensava como o Senhor Deus. E ele agia também dessa forma. Embora o rei de Israel e os soldados quisessem acabar com aqueles homens que estavam ali, com aqueles soldados específicos, Eliseu mandou fazer o quê? O que Eliseu mandou fazer? Alimenta eles. Dá comida, dá pão, dá água, mata a sede. Alimenta. Mas peraí, como é que eu vou fortalecer o meu inimigo? Como é que pode isso? Esse é o pensar humano. Esse é o agir humano.
Mas o agir de Deus é outro agir, que você precisa enxergar o poder de Deus, enxergar a ação de Deus. Ah, pastor, como é que eu vou saber que lá em casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal, como é que eu vou... Será que Deus está agindo ali? Eu tenho lá minhas dúvidas. Não, meu querido. Deus está agindo em todos os lugares. A vontade de Deus é abençoar os homens. A vontade de Deus é abençoar os homens. É trazer paz à vida. Deus quer o bem de todos. Por isso, disponibilizou Cristo a todos, para que todo aquele que nele crê, não alguns, mas todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. E aí ele coloca aqueles homens lá. Humanamente falando, não dá para imaginar essa solução que Eliseu desenvolveu. Dá comida para eles. Imagino que o rei de Israel deve ter brigado, deve ter relutado um bocado com Eliseu. Mas como não tinha como demovê-lo da ideia, do pensar que estava correto, fez. E não fez somente um pão velho. Pelo texto, deu um banquete. O texto diz que ele deu um banquete. Eles comeram. E além de comer, fizeram o quê? Prenderam eles? Manteram-nos acorrentados? Não, soltaram. Volta para o seu povo lá. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. A solução está aí do conflito. Neste momento, a solução foi essa. Você vê que o texto começa, os sírios armavam armadilhas, e aqui os sírios deixaram de entrar na terra de Israel. Ou seja, naquela circunstância específica, houve uma solução daquele conflito. A partir de uma visão do poder de Deus, a partir de um pensar do poder de Deus, a partir de uma ação conforme o poder de Deus. Fala sério comigo. Por maior que sejam os problemas de relacionamento, de conflitos que possam estar existindo nas áreas de sua vida, dá para imaginar que era do tamanho do problema que Eliseu estava enfrentando quando a cidade estava cercada? Imagino que não existam muitas pessoas querendo te tirar a vida. Lá tinham. Imagino que as pessoas que eventualmente possam estar no conceito do outro lado não estejam armadas como estavam aqueles soldados, nem com tanta raiva e etc. Mas com o olhar correto, com o pensar correto, com o agir correto, as soluções de Deus são construídas. O que nós precisamos fazer? Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Senhor, mostra-me que eu não estou conseguindo ver. Senhor, dá-me o teu pensar, Senhor, para que eu possa saber tomar decisões certas. Quantas decisões erradas, meu querido, são tomadas com um preço altíssimo de conflitos por conta de pensar errado? Quantos pensamentos conduzem a erros tão grandes, tão difíceis de serem reparados? Erros que são tomados por uma visão errada, por um pensar errado e por um agir errado. É hora de parar com isso. É possível ter paz, é possível ser feliz, é possível administrar a vida de um modo mais alegre, mais feliz. Não é preciso achar normal essa epidemia de conflitos em tantos lados da vida como nós vemos. No lado pessoal, no lado individual. Há pessoas que não conseguem sequer ficar sozinhas, porque
porque não conseguem lidar consigo mesmas. Uma época, conheci uma pessoa que ela tinha dificuldade de ficar sozinha. Ela falou, não dá, eu preciso encher, porque não consegue se relacionar consigo mesmo. Conflitos íntimos. Gente que vive na rua conforme aqueles milhares lá de centenas lá em tantos lugares, de bares, porque fogem de seus lares. É possível enxergar o poder de Deus, é possível pensar de modo diferente, é possível agir de modo diferente. Para isso é preciso pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus pensamentos, muda o meu comportamento. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos fale, consolide essa lição de Eliseu nas nossas vidas. Consolide o comportamento de apenas um homem, trazendo uma solução para tantas pessoas. Este homem, esta mulher, pode ser um de nós. E certamente o é. Talvez estejamos na condição do ajudante de Eliseu, ainda desesperados sem ver. Mas é hora de pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, o Senhor está a contemplar as nossas vidas. O Senhor conhece-nos antes de sermos gerados. O Senhor conhece a nós de modo que nós mesmos não nos conhecemos. O Senhor conhece as nossas famílias, esposas, maridos, filhos, pais, irmãos, o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso agir, Pai, o nosso pensar. E nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor nos faça ver, Pai, o teu poder. Que o Senhor mude também o nosso pensar, para que tenhamos um pensar novo, um pensar de Cristo, e para que tenhamos uma ação, não em resposta à agressão sofrida, mas uma resposta que o Senhor deseja que tenhamos. Perdoa-nos pelas nossas falhas, santifica-nos, sela em nossos corações a tua vontade. E aqueles, Deus eterno, que ainda não experimentaram esse olhar novo, porque não creem em Jesus Cristo, que este seja o momento de crer, para enxergar, pensar e agir de um modo novo, de acordo com o Senhor. Oramos-te no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Pai.